Estamos hoje no capítulo 9 de Daniel e o tema é a oração de Daniel e as profecias das 70 semanas. Esse é um capítulo mais lindo de todo o livro de Daniel. Por quê? Porque Daniel intercede por você. Sim, ele intercede por mim, ele intercede por todos nós. Ao ele não entender o sonho, a visão, ele abre seu coração a Deus e Deus ouve a sua oração. É o capítulo mais emocionante, mais sensível de todo o livro de Daniel. É a vitória da oração. Você aprende nesse capítulo a importância de orar. Orar é levar a Deus uma prece, é conversar com Ele como um amigo, é interceder, é buscar respostas e forças para a jornada. Daniel fez isso e teve a resposta. Nosso Deus é maravilhoso. Ele nos concede a resposta de nossos pedidos, de nossa oração. Fique conosco, pois começa agora o nosso programa Advento com as profecias de Daniel. Mas antes, vamos falar com Deus em oração? Vamos orar? Pai querido, aqui estamos, Senhor, buscando de Ti a Tua bênção, a Tua presença entre nós. Fala conosco assim como falaste com o Teu servo Daniel há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, respondendo às suas dúvidas. Cada leitor que estuda a Palavra de Deus, cada ouvinte que está participando deste canal, possa compreender a Tua vontade e as verdades reveladas nas profecias de Daniel. Abençoe o irmão Walter, que vai explanar para nós. Que o Senhor esteja com ele e esteja com cada um de nós nesta hora. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Irmão Walter, é com você. Olá, como você está? Mais uma vez estamos aqui para dissecar o capítulo 9 de Daniel e é uma honra muito grande estar aqui nesse canal, canal Advento, idealizado pela irmã Roseclaire. Muito obrigado, irmã, pela oportunidade e vamos em frente aí, porque que Deus seja louvado, pois nós temos muitas profecias a serem cumpridas. Então vamos em frente, que Deus seja louvado. Muito bem, agora nós já estamos aqui com Daniel, capítulo 9 do livro desse grande profeta. E é uma profecia que começou, de certa forma, no capítulo 8. Se vocês estão bem lembrados, né? Nós falamos no capítulo 8 dessa profecia, e por isso que para falarmos de Daniel 9, nós, sobre as, claro, 70 semanas, que é essa profecia do capítulo 9, nós precisamos entender o finalzinho lá de Daniel 8, né? Daniel 8:13, ele fala assim, deixa eu ler aqui. Então depois ouviu um santo que falava, que era um outro anjo, ok? E disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Verso 14, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Verso 27, eu, Daniel, olha o que aconteceu com Daniel. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. A pergunta é, por que Daniel ficou doente devido à profecia que ninguém entendeu sobre os 2.300 anos? Essa é essa a questão, né? E Daniel, vocês sabem, né, era um estudioso, e que ele entendeu foi o seguinte, ele usou o princípio dia-ano, né? Ele entendeu, já entendia o princípio dia-ano, que um dia em profecia equivale a um ano. Então nós estamos falando em 2.300 tardes e manhãs, representam 2.300 dias, tardes e manhãs. Então são dias, mas em profecia torna-se 2.300 anos. Então é assim, e somente após 2.300 anos, né, 2.300 anos, que foi a profecia, foi o que ele recebeu de visão,
2.300 anos, e então o santuário seria purificado para expiação dos pecados, né? Então ele pensou erroneamente, né? Então não haverá mais templo para adoração por 2.300 anos. Ele ficou bastante, né, pensativo sobre isso. Foi por isso que ele ficou doente no final do capítulo 8, né? No final do capítulo 8. Pois ele confrontou Jeremias, que dizia, vamos ver aqui em Jeremias, né? Jeremias, em Jeremias, ele falava assim, ó, que em Jeremias, assim que o Senhor, quando se completarem os 70 anos de cativeiro da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha boa promessa em trazê-los de volta para esse lugar. Ou seja, havia uma promessa em Jeremias que depois de 70 anos de cativeiro, aquele povo de Deus que fez poucas e tantas, né, contra a pessoa do Senhor, então eles ficariam 70 anos. Apesar de Deus cumprir as suas promessas, algumas promessas, irmãos, são condicionais. Então Daniel sabia quem era o povo, e ele fala daquelas promessas condicionais lá em Jeremias 18, 9 e 10, que fala das condicionantes de Deus em libertar o povo de acordo com a cooperação desse povo, né? Agora, entendendo, portanto, que todo o povo pecou, por quê? Por que esse povo pecou? Pecou por idolatria a deuses estrangeiros, né? Isso era um hábito. Outra coisa, eles praticaram injustiça social e corrupção, opressão aos pobres, uma certa desconsideração aos necessitados, né? E também é muito grave o que eu vou falar agora, desobediência à lei de Deus, pois rejeitavam os profetas, ignoravam a aliança com Deus, seguindo suas próprias vontades. Então Daniel certamente entendeu que a profecia dos 2.300 anos para purificar o santuário seria uma mudança de planos de Deus, e que os 70 anos concluídos de cativeiro não trariam a restauração de Jerusalém e a todas as cidades. Bem, isso é o que ele entendeu. Porém, a resposta, né? A resposta veio depois de 12 anos. Olha, uma separação, um hiato aí, né? Uma lacuna entre o capítulo 8 e o capítulo 9 são de 12 anos. E a resposta, e isso Deus ficou em silêncio para responder para Daniel, porque ele ficou embaraçado com aqueles 2.300 anos. Então, Daniel fez uma súplica em oração a Deus, que Deus se manifestou positivamente a favor de Daniel. Muito bem, então o capítulo 8, o governo babilônico de Belsazar, chega ao fim. E agora nós vamos entrando no capítulo 9, onde os Medo e Persas estavam no comando desse povo, né, no comando. Então Daniel, ele entendeu, né, que todo o povo, inclusive ele próprio, né, eles ofenderam profundamente a Deus. Isso naquela época, quando foi começado o cativeiro. Então ele entendeu que ele também se colocou na mesma condição do povo, inclusive ele próprio, né? E ofenderam muito a Deus e pecaram abusivamente contra Deus, né? Isso no passado. E então ele faz uma das suas mais belas orações que tem na Bíblia, uma oração de contrição, né? Uma oração de contrição. Contrição, né, vocês sabem, é um profundo arrependimento pelos pecados, né? Então, são quase 2 dezenas de versos do capítulo 9, que ele vem chamando por ele, pelo povo, sobre os pecados cometidos, né? E o que mais impressiona, abrindo esse capítulo 9, é a oração que Daniel fez ao Senhor, a qual tem 6 pontos que a gente deve observar. Isso começando o capítulo 9, né? Então Daniel orou primeiro. Daniel orou com muita intensidade e fervor, né? Daniel descansou sobre a justiça de Deus, não sobre a sua própria justiça. Daniel, ele utilizou a Bíblia nessa oração. Daniel confessou, né, os seus próprios pecados e os pecados do povo também, né? E 5, Daniel buscou a glória de Deus e a glória do santuário de Deus, né? E Daniel reclamou o cumprimento e implorou pelo cumprimento dessas promessas, as promessas divinas, de libertar esse povo depois de 70 anos, perdão. Então, essa promessa era depois de 70 anos esse povo ser liberto. E essa foi a oração poderosa, e sabe o que aconteceu? No meio da oração, no verso 20,
né? O anjo Gabriel veio rapidamente voando e disse a Daniel, olha o que ele disse: eu vim explicar o que quer dizer a visão das 70 semanas. Né? Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido e Daniel foi recebido pelo anjo, e o anjo disse a Daniel, Deus ama você e por isso me mandou a explicar a visão para você. Que espetacular, né? Fantástico isso. Que espetacular, olha. Aqui está um modelo de oração poderosa. Orar com fervor, confiar na justiça de Deus, usar a Bíblia, confessar os nossos pecados, buscar a glória de Deus e implorar o cumprimento das promessas divinas. Ore dessa forma e Deus vai certamente surpreender você. E nesse próximo slide nosso, que você está vendo aí na tela, eu até peço para que você coloque em tela cheia, para a gente compreender melhor, começar a ver os números ali, tem alguns números. Eu gostaria que você, até se você tiver um lápis, uma caneta, um papel, só para você ir confrontando o que nós vamos dizer aqui, e é muito importante que você compreenda. Caso contrário, você volta o vídeo, né? É tranquilo aí. Peço que, então, para que você entenda essa profecia, né? Então, nós percebemos uma clara conexão entre Daniel 8:14 e as 70 semanas, né? E as 70 semanas, né? Aqui no Daniel, no verso 24. Então, como as 70 semanas fazem parte dos 2.300 anos, né? Então, o que nós estamos querendo dizer? Nós temos 2.300 anos, né? Que é a profecia maior de tempo. Aí nós temos uma pequena profecia, que é uma parte dela, que é a de 70 semanas. O que é 70 semanas? 70 semanas. Cada semana são 7 dias. Então 70 vezes 7 são 490. O que fala a profecia das 70 semanas? É uma profecia que ocorreria num período de 490 anos. E após ocorrer essa profecia de 490 anos, ainda teria um longo percurso a seguir até 2.300 anos. Ok? Então, é isso, né? O anjo Gabriel detalha as 70 semanas, né? Da seguinte forma que ele fala. Então, 7 semanas, ele fala dessa maneira. 7 semanas desde o decreto de restauração de Jerusalém, em 457. Então, nós podemos ver ali à esquerda, né? No ano de 457, é dado o decreto de Artaxerxes para restaurar Jerusalém. Né? É dado o decreto de Artaxerxes. Vamos lembrando que Ciro, ele libertou o povo, mas o decreto do mesmo imperador persa, outro imperador persa, que é o Artaxerxes, ele assinou em 457. Então, a profecia fala que a partir de Gabriel veio e falou para Daniel, olha, a partir da assinatura do decreto, né? Está falando aí, a restauração de Jerusalém em 457 antes de Cristo, até a restauração de Jerusalém, ou seja, 7 semanas para restaurar Jerusalém. O que é 7 semanas? 7 semanas, cada semana são 7 dias. Então, são 7 vezes 7, 49 anos demoraria para restaurar Jerusalém. Então, nós já falamos de 7 semanas. A partir de terminar essas 7 semanas, começa a parte da profecia de mais 62 semanas. Olha lá, mais 62 semanas desde a restauração de Jerusalém, que foi no ano 408 a.C. Então, terminou a restauração de Jerusalém. Começa agora o processo até a chegada do ungido, até a chegada do batismo de Jesus, que demoraria 62 semanas. Olha só quanto tempo demoraria. Depois da restauração de Jerusalém, ainda demoraria 62 semanas. Então, vamos lá. 62 semanas mais 7, quanto que dá? 69 semanas. Vamos parar por aí. Então, o ungido seria a chegada do batismo do ungido. Então, ungido, somando essas 62 semanas, daria no ano atual, na era atual, vamos chamar assim, na era atual, no ano 27. O que aconteceu no ano 27? Jesus Cristo foi batizado. Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Exatamente, começaria a partir daí a última semana. Então nós já corremos até agora 69 semanas. 7 semanas para reconstruir Jerusalém e mais 62 semanas depois que reconstruir Jerusalém, para chegar até o batismo do ungido, Jesus Cristo, no ano 27. No ano 27 começa a última semana.
Então nós já corremos 69, vai correr a última. Na metade da última semana, o ungido vai ser morto. É a crucifixão de Jesus Cristo, no ano 31. E depois, no ano 31, Jesus foi morto. E no ano 34, ocorre o quê? O apedrejamento de Estevão. Ou seja, concluída a profecia. Olha só que interessante. Então, tudo isso pode ser resumido numa frase: Deus marca a data da expiação. E essa expiação trouxe alívio ao profeta Daniel. Ok? Então nós devemos entender: 7 semanas na reconstrução de Jerusalém, mais 62 semanas até o batismo de Jesus Cristo. Depois de mais 3 anos e meio, que é a metade de uma semana, Jesus Cristo foi o quê? Crucificado. A outra metade, o que aconteceu? Estevão foi apedrejado. Então, nós temos aí o fechamento das 70 semanas, e eu quero explicar algo para vocês. Então, nós vemos aí que esse período de 70 semanas, ele finalizou com o apedrejamento de Estevão. E a partir daí, a última chance, era antes do apedrejamento, era ainda, depois da morte de Jesus, ainda nós tivemos mais 3 anos e meio até o apedrejamento de Estevão, onde ainda havia um resquício de oportunidade para o povo judeu aceitar a Jesus, se arrepender, e para que eles fossem o povo escolhido de Deus para propagar e ser uma bênção para todo o planeta. Infelizmente, eles não aceitaram o ungido, eles não aceitaram Jesus Cristo. Foi por isso que todo o evangelho foi pregado. A partir daí, até a morte de Jesus, até Estevão, foi feita a tentativa de pregação aos judeus, para que eles se voltassem, né, a Jesus, mas eles não aceitaram. Então, a partir de Estevão, o evangelho foi disseminado a todo o planeta, utilizando todos os apóstolos, e aí para frente, além do que, foi entregue tudo aos gentios, para que os gentios aprendessem de Jesus, aprendessem do alto. Nós vamos ter, em Apocalipse 10, que é o próximo estudo, nós vamos ter sobre, também, falando um pouco mais, saindo agora das 70 semanas e seguindo à frente, a caminhada, e nós vamos ter a propagação do evangelho, como que ela vai ser, né, através das mensagens. Então, nós sabemos que essas 2.300 tardes e manhãs representam a chegada do ano de 1844, quando se finalizar os 2.300 anos. Então, vamos aguardar os novos estudos e que Deus seja louvado mais uma vez nesse canal Advento. Que Deus te abençoe e te guarde. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui participando do canal e falar com vocês sobre um assunto tão importante e tão necessário, principalmente nos dias que estamos vivendo, a oração. E eu escolhi aqui esse tema sobre a oração de Daniel pelo povo. E eu vou ler aqui Daniel 9, a partir do verso 3. Então, estava acontecendo algumas coisas, e aí Daniel achou por bem orar ao Senhor. E ele disse: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com o coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Temos pecado, cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, em que teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ao Senhor, pertence a justiça, mas a nós o curar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. O Senhor, ó Senhor, a nós pertence o curar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão,
pois nós temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou sua palavra que falou contra nós, contra nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em que todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome. Como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, por teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém, o teu povo, opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, as tuas súplicas sobre o teu santuário assolado. Faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque nós não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossa justiça, mas em todas muitas misericórdias tuas. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. Age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Bom, esse capítulo 9, e principalmente a partir aqui do verso que nós lemos, aqui do verso 3, até o último, quer dizer, até onde eu li o 19, ele daria um grande sermão, né? Ensina muitas lições, mas eu quero destacar apenas algumas características das lições que nós podemos tirar aqui no tocante à oração. Primeira lição que eu quero ressaltar aqui é que Daniel, ele é considerado como um homem de espírito excelente. Um homem de espírito excelente, ele tem características que não atribuem a um homem pecador ou um pecadeiro, né? Mas, pelo contrário, um homem de espírito excelente, ele retrata um homem que tem os atributos do Espírito Santo. E nós não temos tempo aqui para discorrer em todos esses atributos de Daniel, mas só de falar que ele era um homem de espírito excelente já nos prova que ele não se enquadrava aqui dentro das características de que não seguiu, de quebrou as suas leis, os estatutos, seus juízos. Ele não se enquadra quando ele fala que não deu ouvido aos seus servos, não demos ouvidos aos seus servos, os profetas. Ele não se enquadra dentro dessa turminha aqui que andou pecando, que andou desagradando, não ouvindo a voz dos servos, dos profetas enviados por parte de Deus. Então, por que ele se enquadra aqui? Ele se inclui quando ele apresenta um povo pecador, um povo tão perdido que trouxe... Hoje nós tivemos a participação especial aqui do nosso irmão Walter, obrigado, e da irmã Raquel. Que Deus abençoe ricamente. Querido amigo,
Como é lindo saber que o nosso Deus ouve as nossas orações. Como é importante descansar confiando que Ele está ao leme de tudo. Ele cuida de você como se não existisse mais ninguém neste mundo. Nosso Deus é especial, é um Deus poderoso, é um Deus que responde no momento certo. Vale a pena confiar, vale a pena esperar nele, vale a pena descansar em suas promessas. Creia, você pode também ser como Daniel, homem valoroso, homem de oração, homem de comunhão com Deus, homem de relacionamento. Deus mostrou para ele a profecia das 70 semanas separadas para Jesus, que veio e cumpriu esta missão. Tudo foi programado há muito tempo atrás, antes mesmo de Daniel existir, de mim existir, de você existir. Deus já tinha um plano, Deus já tinha uma promessa, Deus já tinha programado uma missão para o seu filho vir cumprir, que é buscar, salvar, resgatar, através das 70 semanas separada para o nosso povo. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você, compartilhe com as pessoas para que muitos possam conhecer essa mensagem tão preciosa da Palavra de Deus. Vamos orar, vamos conversar com Deus e até o próximo canal Advento. Tchau! Obrigado, Senhor, por hoje termos aprendido a importância da oração de Daniel, a importância da visão que ele teve. Abençoe cada um que está acompanhando o estudo de Daniel para que possam aprender a orar, a te amar e continuar estudando a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.